Salve a todos e a todos, como toda terça-feira eu faço, sempre trato um tema da educação, e esse tema que eu trarei hoje é sobre democracia e política de Estado. É baseado num documento que o SEMESP formalizou, de políticas públicas, com 7 pontos que se defende, que vem várias coisas, né? Mas principalmente na área em que eu debati, ele trata da regulação. Tem outros temas, como formação de professor, internacionalização, a própria avaliação e tudo mais, financiamento, mas eu fiquei restrito, junto com o João Paulo Echeverria, para tratar desse tema. Mas, de certa forma, todos os temas foram compartilhados num grupo grande de especialistas da área, né? E esse episódio foi falar da regulação e foi muito interessante, acompanhado aqui pelo Carlos Longo, que é da ABET, substituiu aí o professor Lito, que é uma pessoa extraordinária. Até eu brinquei que eu o conheci em 91 por intermédio do Dr. Gabriel, que na época ele já falava do IAD, do ensino à distância, e usou uma frase que eu nunca me esqueço, que a sala de aula deveria ser uma sala de, pelo menos o que tem uma sala de classe média, tem que ter internet, tem que ter sofá, tem que ter computador, enfim, né? Algo mais interativo, com o uso de tecnologia, mas também com acompanhamento sempre fundamental do docente ou do tutor e assim por diante, né? E em 91 não tinha nem LDB ainda, a LDB só foi aprovada em 1996, né? E os temas que foram polêmicos, eu vou citar apenas os mais polêmicos, porque o tempo não nos permite. Mas o documento ele trata da liberdade econômica e aprovação tácita. E nós defendemos isso, considerando que seja um empreendedor de uma associação ou mesmo de uma empresa, ao requerer, ao solicitar um credenciamento, uma autorização de curso, ele tem que superar todas as fases e, a partir das fases satisfatórias, tem que se aprovar, tem que se publicar, tem que ter prazo efetivamente para isso. Até teve portaria nesse sentido, para observar a lei, mas foi revogada a lei e, às vezes, um processo é interminável. E o professor ficou muito preocupado, né? O professor Gustavo Balduini disse, olha, quer dizer que vocês estão pregando é que a escola vai lá, mais ou menos isso, né? Registre lá em cartório ou na junta comercial e põe a aprovação o curso, etc. Não, obviamente que jamais isso, considerando inclusive o reconhecimento de que a educação ela foi constitucionalizada e citando principalmente 2 artigos, né? Talvez 3, mas o artigo 205, que fala da qualidade, pluralismo de projetos pedagógicos, né? Coexistência entre escolas públicas e privadas. O 209 é claro ao dizer de que o ensino é livre iniciativa, mas tem que cumprir o quê? Autorização e avaliação por parte do poder público e também respeitar as normas gerais de educação, no caso específico a LDB. E é óbvio que todo esse processo existe, tem um tripé aí de autorização, avaliação e supervisão, né? E hoje criaram outros, como também de monitoramento, que está previsto tanto no decreto 9.057, como também nas portarias, etc. Bom, com tudo isso, eu expliquei de que o que não pode acontecer foi exatamente o exemplo que o professor Carlos Longo colocou. Ou seja, tirar nota 5 no curso de AD de pós-graduação da GV, naquela oportunidade, e demorou 2 anos para publicar, mesmo tirando todas as notas 5. Quer dizer, não faz nenhum sentido uma coisa dessa. Na realidade, o Estado tem que ter um prazo, tem investimentos. Eu citei o meu próprio exemplo no curso de comunicação, que importamos equipamentos, que demorou tanto tempo que, quando foi colocado a funcionar o curso, aqueles equipamentos já não serviam mais. Ou seja, a regulação tardia, ela não serve para nada, ela só serve para prejudicar tanto aluno como escola e assim por diante. E, ao mesmo tempo, eu até coloquei uma frase que o professor Hermes dizia, né, grande professor Hermes,
que o MEC deveria se equiparar no seu funcionamento, como acontece com a Receita Federal. Você declara todo ano o seu informe de imposto de renda, e diante de irregularidades ou de denúncias ou coisas do gênero, vai à fiscalização. No nosso caso, nós temos o quê? Nós temos um processo de supervisão, nós temos um processo administrativo, temos possibilidade de descredenciamento da instituição, tem possibilidade de intervenção na instituição, previsto no artigo 46. É um custo enorme para o Estado, numa avaliação que, de repente, nem se avalia corretamente o seu principal objetivo, né? Quando a sua grande importância, na realidade, é a transparência das instituições em relação aos seus projetos, etc. E diante de qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação, o Ministério da Educação vai lá e faz o processo, faz a abertura, faz a verificação, etc. Da mesma forma que se entende que numa mudança de organização acadêmica também precisa ter uma avaliação em loco, porque é um outro tipo de condição da instituição. Ela pode ter nota 5 em tudo na faculdade, mas ao almejar alterar a sua organização acadêmica para um centro universitário, obviamente ela tem que submeter, assim como também a universidade. Então, principalmente a entrada, não há dúvida, né? Como também pode haver sorteios, né? No sentido de sortear para fazer as verificações em instituições e assim por diante. Mas o fato é que se a instituição está regular, que se não tem denúncia, não tem nada, esse ciclo de avaliação trienal realmente ela não é indicada, ela não é a melhor forma que se tem para isso, né? Outro ponto também foi com relação ao IAD. Obviamente, houve um certo consenso nesse aspecto de que não faz mais sentido ter modalidade, né? Ou seja, há uma necessidade, sim, de que se identifique, através das diretrizes curriculares, o que há de fundamental em relação à presencialidade, mas as escolas têm que ter a definição do seu projeto institucional e principalmente com a clareza da divulgação, ao contrário do que é hoje. Tem de tudo, tem flex, tem híbrido, tem semipresencial, e assim por diante. É tantas nomenclaturas que há uma dificuldade de até compreensão de entendimento por parte do aluno, né? E o professor Gustavo Bedun, ele acabou fazendo um questionamento do preço das mensalidades em relação ao IAD, né? Ele disse que foi numa churrascaria que estava incluído tudo, inclusive bebida, custava o rodízio R$ 140. Né? No entanto, uma placa a seguir, que eles saíram da churrascaria, o valor era quase que a metade do preço disso para um curso superior. Então se falou muito sobre se curso superior tem que ser considerado a partir de preço ou a partir de valor, efetivamente, né? E tem um pouco de jabuticaba realmente no Brasil de entender que o curso EAD precisa ser barato, né? Quando na realidade ele precisa ter qualidade. Eu não estou discutindo preço, mas tem discutindo o valor que esse curso está tendo. Salta os olhos realmente alguns valores que são anunciados, né? E às vezes o valor, na verdade, não corresponde ao curso como um todo, é apenas a primeira mensalidade, ou sei lá, às vezes é só o semestre, depois modifica-se tudo, é mais no sentido de uma atração para que o aluno ingresse na instituição e depois de lá convencê-lo pela qualidade e depois o aluno se conformar com o preço que não é aquele, é muito maior com isso. Enfim, mas é uma pauta que hoje se apresenta em termos realmente de preocupação, né? E o outro aspecto também que é fundamental, que foi falado pelo professor Balduino, contrário muito ao FIES, etc., porque ele considerou que o FIES é algo em que, na realidade, não é considerado quase como um custeio para o Ministério da Educação, que, na verdade, não funciona dessa forma, porque ele é restituível, o FIES. O que precisa ter, obviamente, é um controle melhor, cobrança, e, ao mesmo tempo, está relacionado ao pagamento do aluno, à sua renda. Realmente, se ele estiver desempregado, não há o que fazer. Mas, por outro lado, se ele está vinculado à renda que ele tem, né, é possível, e já tem várias defesas disso, o modelo australiano,
o modelo, isso que é colocado no próprio documento de políticas públicas formalizado pelo PT, pelo CEMESP, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem colocado, né, eu particularmente tenho falado isso, né, infelizmente, nós estamos numa campanha eleitoral em que os políticos, de maneira geral, praticamente falam pouco ou quase nada sobre realmente a educação. Qual é o seu plano de educação? Qual é o seu plano de resgate agora com relação à pandemia que teve e que tantos alunos da educação básica, principalmente, enfim, estão defasados em relação à sua idade e à formação que deveria ter em relação à idade e o período em que está, né? Então, foi um debate extremamente interessante desse ponto de vista, com várias coisas aí que realmente o tempo é muito escasso aqui, mas que se pode ser acessado no site do CEMESP, está lá no YouTube, e esse debate está à disposição de quem quiser ver e assistir. Muito obrigado, até a próxima.